Olá! Como dica, vou falar das particularidades das fontes de alimentação. Meu nome é Fábio Rodrigues Scarpa, sou o professor Fábio. Particularidades. Tipos de fontes, as fontes que encontramos no mercado. Conectores, os conectores que vai fazer a alimentação das peças e das placas do computador. Adaptadores, caso não tenham um conector necessário para a peça. Cálculo da potência máxima da fonte, é a potência que vai ser liberada da fonte para manter a alimentação das peças. Qual fonte devo adquirir, devo comprar? Gasto com energia, quanto essa fonte gasta de energia, quanto ela consome? Fontes, capacidade em watts. Inicie em 200 watts até 1.600 watts. Mas utilizamos normalmente a fonte de 600 watts, dependendo dos dispositivos que temos acoplado no nosso computador, na nossa placa-mãe e tudo mais. Então, depende muito das placas off-board ou dedicada que você tem no seu computador. Tá? Então, assim, tem uma placa de vídeo, ela é off-board, dedicada, então ligo ela usando um conector da fonte. Dependendo disso, vou necessitar de uma fonte mais forte. Depende dos dispositivos que tenham acoplado. Tá? Tipos de fonte. Então, a primeira fonte que eu trago aqui é a fonte que a gente mais encontra no mercado. Tá? A fonte mais barata também, ela custa de 50 a 60 reais. É uma média de uma fonte onde inicia de 200 watts, vai numa média até 400 watts. Já essa segunda fonte é uma fonte mais forte que inicia em 400 watts, chegando até 750 watts. Essa fonte você pode adquirir ela num custo de 150 até 700, 800 reais. Vai depender muito, como eu disse, da capacidade em watts que ela vai te liberar. Já essa é uma fonte que eu apresento aqui de 1050 watts, tá? É uma fonte digital. Ela mantém o fluxo dela real. A gente vai falar de certificação já já. Eu vou mostrar para vocês como funciona isso. O valor dela fica em torno de R$1.000 a R$2.500. É uma fonte meia pesadinha. E aí temos a fonte dos gabinetezinhos, os gabinetes de computadores para balcão de atendimento, que a gente encontra no comércio e também em consultórios médicos, como exemplo. Os conectores. O ATX 24 vias ou pinos é o conector de alimentação da fonte para a placa-mãe. Esse aqui. Placa gráfica 6 ou 8 vias, alimentação do vídeo dedicado, o vídeo externo, off-board. Pode ter de 6 a 8 pinos, tá? Esse conector. Conector 12 volts, 4 ou 8 vias de alimentação. É o conector do processador. Depende muito da placa. Pode ser, tem placa que utiliza 4 pinos e tem placa que utiliza os 8. Vai depender muito da configuração da placa-mãe, nesse sentido aqui. Conector IDE e SATA de alimentação dos periféricos. O do lado esquerdo o IDE e o do lado direito o SATA. Aqui só estou mostrando a alimentação. Adaptadores. Os adaptadores IDE e SATA para vídeo, de 6 e 8 vias. Então, pode reparar que ele é o IDE e liga 2 IDEs da fonte para alimentar a placa de vídeo. Adaptador é um negócio meio complicado, tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Encaixar bem, ver os encaixes, porque pode pegar e danificar seu equipamento. Só use em último caso. Esse é o adaptador SATA da placa de vídeo, tá? Adaptadores IDE para processador. Então, tenho aqui também para o processador. Vai depender muito da configuração da placa. Geralmente, esse aqui eu utilizo quando eu tenho placa 8 pinos e minha fonte só tem 4 pinos. Tá? Tem também os duplos, que aí dá algum problema, algum defeito, eu ligo direto no IDE e ligo direto na placa-mãe para fazer a alimentação do processador. Ainda falando de adaptador, o adaptador IDE é para alimentação do HD SATA ou do DVD. Tá?
Como disse, muito cuidado com adaptadores, porque mal encaixado pode acontecer isso, pode pegar e queimar, né, e danificar a sua peça. Cálculo da potência máxima da fonte de alimentação. Então, aqui eu estou trazendo uma fonte de 430 watts. Veja bem, no meio, na terceira coluna que eu tenho ali, a coluninha do meio, no caso, é a que vai trazer, né, ou a saída de tensão, a corrente de saída. Então, ela vai iniciar ali em 12 volts. O carregamento de ampere que eu tenho ali, o carregamento máximo em amperes é 28 amperes. Pode chegar até 30, dependendo da fonte, tá? Então aí, para mim saber, essa alimentação é alimentação real, é quanto ela vai liberar de energia. Então eu tenho uma fonte de 430, mas ela oscila um pouco, tá bom? Só que ela tem que manter uma energia, uma taxa de energia. E essa taxa de energia que ela vai manter, simplesmente eu tenho que pegar essa coluna do meio e fazer o cálculo, que é a saída de volts, que é a corrente, no caso ali é o 12 volts, que é a maior corrente de liberação, tá? Pegar e multiplicar pelos 28 amperes no caso aqui da minha fonte. Vai ter fonte que vai ser 30, vai ter fonte que vai ser 20, vai depender da fonte que você está utilizando, tá bom? Então aí, se eu pegar 12 e multiplicar por 28, eu tenho 336 watts. Essa é a alimentação real que a fonte vai liberar para manter o computador. Então, se eu montar um computador, o que eu tenho que ver? Eu tenho que pegar a fonte e fazer esse cálculo dessa coluna no meio. Pegar a corrente de saída e multiplicar pela amperagem, que é o carregamento máximo em amperes. Tá certo? Então aqui, qual fonte eu devo comprar? Tá? Vai depender muito do que eu tenho no computador. Então, ó, cada peça utiliza essa potência. É o que eles vão utilizar de energia da fonte. Então, se eu tenho uma placa de vídeo PCI Express sem ligação externa, só a ligação do PCI, do slot PCI, ele vai alimentar ela, é 75 watts. Então, eu tenho que somar esses 75 watts com tudo aquilo que eu vou pôr no computador. No caso, a placa de vídeo PCI Express com um conector, 150 watts. Placa de vídeo PCI Express com 2 conectores, são placas bem robustas, né? Bem fortes, que vai depender do quê? Que vai ser utilizada para jogos com gráficos muito pesados e também para mineração de dados. Tá? Placa PCI comum Express, aquelas plaquinhas de rede, de som. Nos vídeos passados eu mostrei os slots. Tá? Então, essa consome 10 watts. O DVD 30 watts, o HD também 30 watts, placa-mãe 150 watts, o processador 140 watts e a memória, cada módulo, cada pente 15 watts. Ventoinha auxiliar, os ventiladores para tirar o calor de dentro do sistema, daí ele consome 3 watts. Sobrando a fonte. Então, se eu for montar um computador sem DVD e sem placa de vídeo dedicada, vai utilizar a placa de vídeo onboard. Então, o HD vai se gastar 30 watts, vai consumir 30 watts. Placa-mãe, 150 watts. Processador, 140 watts. Um pente de memória, um módulo de memória, 15 watts. Vou usar 2 ventoinhas auxiliares, 6 watts. Então, essa fonte, a alimentação real dela tem que ser liberado 341 watts. Se eu voltar um pouquinho aqui atrás, né? Qual é o cálculo? 336. Então, está perto dos 341. Essa fonte é de 430 watts, vai manter aquela máquina que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, posso adquirir uma fonte dessa que o sistema não vai faltar energia. Não vai parar por causa disso. Tá? Então, vou continuar aqui, vou passar para a próxima. Já nesse computador, vou montar ele com um DVD e com uma placa de vídeo dedicada, onde eu vou gastar aqui uma média, somando tudo, né, 671 watts. Então, qual fonte eu deveria usar? A de 650 watts. É uma fonte que vai manter meu sistema por muito tempo tranquilo e não vai dar problema algum. Gasto com energia. Mesmo que eu utilizar uma fonte de 750 watts de potência, o gasto de energia será 300 watts. É o que eu vou gastar com a minha fonte. Tá bom? Falando do certificado de eficiência. Então, esses são certificados que as fontes levam.
o Plus Bronze, Plus Silver, Plus Gold, Plus Platino, Plus Titânio. Por que 80? Porque ela tem que manter acima de 80% de eficiência, liberar acima de 80% da energia em sua capacidade. Então, a 80 Plus, ela começa a ter uma eficiência de quanto? Quando eu estou usando 20% da sua capacidade, ela tem que manter 82%. Quando ela está em 50% da capacidade, ela tem que manter 85% de eficiência. E quando ela está em 100%, ela tem que manter 82%. Então, a fonte melhor que eu tenho é o certificado titânio. No certificado titânio, com 10% de uso, ela já está liberando 90% de sua eficiência. 20%, 94%. 50%, 96% de eficiência. E 100%, 94% de eficiência. É isso que ela tem que manter, certo? Então, as fontes é dessa forma. Esses são os certificados que eu tenho. Quanto melhor for o certificado, melhor a eficiência da fonte e mais o que? A durabilidade dessa fonte vai se estender, certo? Tá bem? Então, né? Encerrando a dica de hoje, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e fiquem bem, fiquem em casa e utilizem a máscara. Até mais, até a próxima.